te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Vamos directamente a la charla, a presentar a los expositores de hoy. Mi hermana decía hace pocos días, hablar menos y hacer más. En el caso de Luis Fernando es un hombre de acción, es un hombre que hace, con mucha formación, una gran espiritualidad, pero con los pies sobre la tierra. Es un familiero, como decimos acá, es un hombre de familia. El otro día en la reunión en San Pablo, los nietos le pasaban por un lado, por otro, realmente era una imagen que hace a un estilo de vida. Por otro lado, resaltar el estilo de conducción de Luis Fernando, que dirige, pero es un hombre del siglo XXI. Tanto cuando fue presidente como cuando está como ahora como coordinador de grupos, tiene un estilo de conducción muy propio para la época. Una cosa muy importante y una pequeña anécdota. Cuando estuvimos hace unos años, en el 2016, en San Leopoldo, queríamos hablar con él, quería hablar con nosotros, y nos citamos a las 6 de la mañana, un frío de morirse, para caminar en torno al lugar de reunión. Yo pensé que no iba a aparecer nadie, que él no iba a aparecer, y allá a las 6 de la mañana estaba caminando y charlando con nosotros. Motiva y alienta, deja hacer, es afectuoso. Nosotros tenemos la anécdota que luego de un seminario, ya nos habíamos venido al Uruguay, llamó a un compañero porque había quedado con una intriga o quería comentarle algo, y es una persona de cabeza abierta en un momento de cambios que es imprescindible. Son características que hoy, con este mundo tan diverso, con tantas incertidumbres, son fundamentales para que las organizaciones crezcan. Eso es brevemente en cuanto a Luis Fernando. Cristina va a hablar de Cleidy. Bueno, hoy los tenemos a los dos. Afortunadamente está la familia, los dos juntos para hablar con nosotros. Y bueno, conocimos a Cleidy hace unos años y todos sabemos de su calidez. Y la verdad que la vamos a disfrutar, ustedes van a ver, vamos a ver la otra dimensión de Cleidy, su familia. Eso es un poco lo que vamos a compartir hoy. Ellos tuvieron la generosidad de acercarnos estas fotos donde están los padres de ambos, donde están ellos recibiendo a sus hijos. Ellos tienen 4 hijos, nos van a contar ellos cuál es la situación. Y abajo están los nietos. Hemos participado, como con cualquier otra de las familias de Amor Exigente, nos sentimos muy cerca de la familia de Luis y de Cleidy, porque de hecho ellos vivieron lo mismo que nosotros, y esa dimensión es la que queremos hoy conocer. Cuáles son sus raíces culturales, cuándo descubrieron que eran solo padres, cuándo superaron sus miedos, su culpa y tomaron rectitudes. Así que queremos saber cómo el programa de Amor Exigente hizo carne en esa familia para que las cosas cambiaran, como cambiaron las familias nuestras. Así que Cleidy y Luis Fernando, queridos amigos, bienvenidísimos. E a todos os demais les digo a disfrutá-los. Boa noite a todos. Estou muito contente de estar com vocês, do Uruguai, do Paraguai, da Argentina. Faz muito bem para o meu coração poder estarmos juntos, e nestes minutos que antecederam a reunião eu pude perceber aquele DNA do Amor Exigente, que é a alegria. A alegria que Padre Haroldo tanto pregou ao longo de sua vida. Senti esta alegria presente aí entre vocês dando risada,
caçoando do gorro branco de Matilde, com muito amor, com muito respeito. Obrigado por permitirem que eu faça parte desta maravilhosa família de amor exigente aí do Uruguai, da Argentina e do Paraguai. Cleide, dê também a sua boa noite, o seu boa noite para todos. Então, boa noite a todos vocês. É um prazer enorme estarmos juntos, apesar da minha dificuldade, não só em falar, como em entender espanhol, mas eu acho que a gente fala uma mesma língua, né? A língua do amor exigente. Então, é um prazer enorme estar com vocês, ver a figura de vocês aqui no celular, recordar as vezes em que estivemos juntos presencialmente. É muito gostoso. É um prazer enorme. Muito bem, Cleide, que bom, estamos juntos. E eu vou me permitir, em homenagem a vocês, para demonstrar todo o amor que eu tenho por vocês, de língua espanhola do amor exigente, vou cantar o hino do amor exigente em espanhol. Me perdoem se eu cometer alguns deslizes, mas este hino é tão bonito e ele diz tanto para nós, em especial na linda língua de vocês. Neste mundo conturbado e de ilusiones, es preciso caminar, mis compañeros, romper nuestras amarras y rencores, liberar o que nos hace prisioneros. Vamos a dizer no à violência, vencer todo descano e desaliento, actuar con coherencia y sin mentiras, haciendo del amor un juramento. Actuar con coherencia y sin mentiras, haciendo del amor un juramento. El amor es exigente, el amor es exigente, el amor es que debe llenar a nuestra vida plenamente. Nuestra vida siempre tiene sentido cuando se aprovecha para el bien. Amar es construir un mundo nuevo, amar es dar apoyo a alguien. Es hora de abrir nuevos caminos y seguir aquella vida inovadora. Foi Deus quem nos creou a sua imagem, legando-nos sua força criadora. Foi Deus quem nos creou a sua imagem, legando-nos sua força criadora. El amor es exigente, el amor es exigente. El amor é que deve llenar a nuestra vida plenamente. Sabe? Agora, uno o meu coração ao seu para fazermos a oração da serenidade. Muito obrigado. Vou até pedir para que a Cleide fale vagarosamente para todos poderem entender como foi que nós chegamos ao amor exigente, quando foi e por quê. Gente, eu só sei falar em português, mas vou falar devagarinho para vocês poderem entender. A história é a seguinte: nós temos 4 filhos, e desses 4 filhos, há 18 anos atrás, 3 deles estavam envolvidos com drogas. Então, vocês podem imaginar a situação, né? Se ter um filho dependente químico, usuário de droga, já é problema, imagina 3. A nossa situação estava muito difícil, tudo muito sem controle, a família desordenada, nada funcionava. E nós começamos a procurar ajuda, conforme ia aparecendo, né? Ajuda, assim,
e profissionais da área da dependência química, né? Por exemplo, psiquiatra, psicólogo, tudo especializado em dependência química, mas nada funcionava. A coisa não andava, o tempo passava e os filhos continuavam na mesma. Eu sei que demorou um pouco, até que, conversando com uma prima, ela falou de amor exigente. Eu nunca tinha ouvido dizer, nunca mesmo. Já tinha ido procurar outros grupos de apoio, né, na Aranon, mas também até então não estava dando certo. Mas a prima tinha falado muito bem do amor exigente. Eu falei, bom, a gente já tentou tanta coisa e não deu certo, vamos tentar isso aqui, né? Quem sabe dar certo. E eu lembro também, a reunião era na próxima segunda-feira. Ai, eu fiquei sonhando, né? Como é que era essa tal de reunião? Então, como a prima tinha falado muito bem, eu fiquei imaginando o que é que ia acontecer na tal da reunião. Para falar a verdade, eu achava que lá eles iam me dar uma fórmula, né? Um modo de lidar com os meninos para eles pararem de usar droga. E para falar a verdade, sabe o que eu achava? Que lá eles iam vender, sabe, esses comprimidinhos para dar para os meninos parar de usar droga. Que nem uma pílula, gente, que nem hoje em dia, se vocês olharem, ainda tem na televisão, né? Remedinho, Dr. Drink, outros remedinhos aí, para parar de beber, para parar de usar droga. Eu achava que lá no Amor Exigente eles iam vender remedinho para mim. Bom, nós fomos na reunião, ninguém me deu fórmula nenhuma, nem vendeu remedinho nenhum. Eles falaram que eu precisava ter paciência e frequentar pelo menos umas 6 vezes, né, para ir entendendo a proposta do Amor Exigente. Eu saí de lá meio sem entender, né? Mas também fazer o quê? Já tinha tentado tanta coisa, nada dava certo. Voltamos na semana seguinte. Não demorou muito, eles falaram que ia ter um curso lá, capacitação para pais e novos coordenadores, que era um negócio que adiantava muito no Amor Exigente. A gente ficava aprendendo bastante coisa. Eles falaram lá que era para a gente ficar esperto. Ah, eu quero ir lá. Aí falei para o Luiz Fernando e nós combinamos de ir nesse curso. De fato, foi muito bom. E eu me lembro de uma coisa em especial, uma palestra que teve no sábado, uma psicóloga, doutora Rosinês, foi dar uma palestra chamada A Família do Dependente Químico, a família disfuncional. Bom, a doutora começou a dar palestra e eu comecei a escorregar na cadeira. Ela estava falando da minha família, a família disfuncional. Aí eu comecei a entender por que as coisas não funcionavam muito bem na minha família, né? Entre outras coisas, depois eu fiquei entendendo que até então a gente, eu e o Luiz Fernando, estávamos até então terceirizando esse assunto de dependência química dos filhos. A gente pagava bons profissionais, né? Psiquiatra, psicólogo, para ver se eles resolviam o problema dos nossos filhos. Então, era uma terceirização. Na verdade, o que faltava era nós,
pais, pai e mãe, tomar uma atitude, mudar de atitude, né? Parar de terceirizar, né? E começar a tomar atitude para modificar a nossa atitude para depois, se quiséssemos modificar a atitude dos nossos filhos, né? Então, tem a ver com o princípio tomada de atitude. Foi aí que a gente começou a entender muita coisa a gente ia ter que mudar, né? Diz no Amor Exigente, nada muda se eu não mudar. E não muda mesmo, viu? Não muda. Então, aos poucos, não foi muito rápido, não, mas aos poucos, através das metas, das reuniões semanais, nós fomos tomando atitudes, né? Modificando comportamentos, e assim as coisas foram se modificando aqui em casa. Levou mais de ano, né? Um dos nossos filhos precisou de uma internação, porque sozinho não deu conta de parar. Foi fazer a recuperação dele lá com o Padre Haroldo. 6 meses. Graças a Deus, ele ficou lá direitinho, não quis fugir, ficou lá o tempo que foi necessário, se recuperou, né? E hoje, os 3, posso dizer, são pessoas completamente recuperadas, né? Nem lembram que há 18 anos atrás fizeram uso dessas porcarias. Se tornaram pessoas de bem, trabalham, têm seus princípios, casaram, têm seus filhos, que são nossos 6 netinhos, né? E hoje eles criam os netinhos na base do amor exigente, viu? Eles são firmes com os netinhos. Então, eu só tenho a agradecer ao Amor Exigente, né? Assim, muita gratidão, porque ajudou muito a minha família, em especial, hoje em dia, me ajuda muito. Eu frequento 2 grupos, né? O grupo do Morumbi e o grupo do Brooklyn. No grupo do Morumbi, eu sou coordenadora de família, e no grupo do Brooklyn, eu sou participante do grupo de sobriedade. Então, me ajuda muito mesmo. Então, para com o Amor Exigente, é só gratidão. Gratidão mesmo. Obrigado, Cleide. Falando devagar, dá para compreender, não? A Cleide vai contar alguns casos para vocês que ela gosta de contar e ilustra um pouco a nossa caminhada dentro do Amor Exigente. O Amor Exigente no Uruguai recebeu já alguns de nossos grandes líderes, entre eles o professor Neubi Brigagão, que foi nosso presidente e que era um líder extraordinário de Amor Exigente. Guillermo fez muitos elogios para mim, mas eu sou apenas um voluntário deste programa. Os nossos grandes líderes são Dona Mara, Padre Haroldo, Neubi Brigagão, Liane Castrilon, que impulsionaram, fizeram o Amor Exigente crescer e sair das fronteiras do Brasil. E eu e a Cleide tivemos a sorte de entrar exatamente no grupo aonde o professor Neubi era um dos coordenadores. E em uma reunião, logo as primeiras que nós estávamos presentes, após a minha partilha, quando eu contei da minha dor com os meus 3 filhos fazendo uso de drogas e entrando e saindo de casa no horário que bem entendiam e não cumprindo com as tarefas, indo mal nos estudos, deixando a casa bagunçada quer dizer desorganizada, o professor Neubi falou assim para mim: Luiz Fernando,
eu sou, Neubi falando para mim, eu sou órfão de pai e mãe. E eu fiquei consternado com a fala dele, entre outras coisas, porque eu também já era órfão de pai e mãe nesta época. E aí ele me disse o seguinte: mas sabe, Luiz Fernando, pior do que nós sermos órfãos de pais falecidos, muertos, é sermos órfãos de pais vivos. E os seus filhos estão sendo órfãos de pais vivos, porque você e sua esposa não estão assumindo, não estão fazendo o que o pai e a mãe devem fazer, que é ser a autoridade, que é dar as regras, que é cobrar se estas regras não forem cumpridas. E eu lhes confesso, eu pensei, depois desta fala do Neubi, em nunca mais voltar ao amor exigente, porque aquilo foi como se fosse uma facada no meu coração. Até então, eu achava que eu era o melhor pai do mundo, porque eu trabalhava tanto para pagar os melhores colégios, para comprar as melhores roupas, os melhores brinquedos, as melhores viagens. E ao chega alguém e me diz que os meus filhos estavam sendo órfãos. Mas eu fui para casa, pensei muito, chorei, mas na semana seguinte estava lá de volta. E eu fui acolhido por um forte abraço de professor Neubi. Ele entendeu que eu tinha entendido a sua lição. E, de fato, a partir deste dia, em doses pequenas, através de pequenas metas, eu e a Cleide começamos a mudar o nosso comportamento, a entender que o lema do amor exigente, nada muda se eu não mudar, era muito importante ser vivido. E nós começamos a nossa mudança, e nós começamos a fazer pequenas ações que foram dando um novo norte para as nossas vidas. Há um outro lema do amor exigente que eu gosto muito e que faz tempo que nós não temos usado. Ele diz assim: pais, acordem, cada vez mais temos menos tempo de agir. E nós entendemos, eu e a Cleide, que precisávamos agir rapidamente, porque em uma das reuniões foi-nos dito que nós estávamos tratando de uma doença muito grave, progressiva, crônica e fatal. Com o que, Cleide? Com chá de erva cidreira. Com chá caseiro de erva doce, erva cidreira. Ou seja, nós não estávamos fazendo nada. Por isso, ao frequentarmos por mais de 2 anos e meio o Naranon, nós não tivemos mudanças de comportamento. O Naranon nos ajudou muito. Foi um local onde nós nos sentimos apoiados, éramos ouvidos, mas creio que nós não estávamos prontos ainda para agir. E lá no amor exigente não tinha isso de ficar pronto. Ou agia ou perderíamos os nossos filhos. Paramos. O grupo cobra o retorno. Pode falar, Cleide. O grupo cobra o retorno, né? Quando tem a partilha,
Depois o grupo, né, dá o retorno e cobra a meta, que eu acho que é o diferencial, né, do grupo de anônimos, que tem somente a partilha, a pessoa partilha e ninguém conversa nada com nada. Né? Muito bem. E assim, a primeira atitude que nós tomamos foi dizer para os nossos filhos que dentro de casa eles não iriam mais usar drogas. Porque era dentro de casa que eles usavam também. A Cleide vai contar para vocês uma festa de aniversário dos nossos filhos gêmeos. Como foi aqui em casa? Cleide, conta para eles. Então, gente, eu não lembro exatamente, mas eu acho que eles estavam fazendo 15 anos. Eu acho. Nós temos no meio, né? Os filhos são gêmeos. Bom, eu lembro que a minha mãe não sabia o que dava de presente para eles. Olha, imagina vocês, naquela época, ela resolveu dar uma nota de R$100 para cada um dos dois. Esses meus filhos, hoje, têm 37 anos. Na época era 15. Calculo o que era R$100. Vocês adivinhem aí o que é que esses meninos fizeram com R$100. Vocês estão pensando que eles compraram um presente de aniversário? Dava para comprar um bom muito par de tênis, não é, Cleide? Muito, dava para comprar coisa boa, roupa boa, tênis bom. Eles compraram muito álcool, muita bebida para trazer aqui para casa, para chamar os amigos, para comemorar o aniversário deles. Isso porque eu e o Luiz Fernando não descemos lá no quintal para ver se é que não tinha também maconha, né? Porque álcool tinha e muito, que no dia seguinte tinha as garrafas soltas pelo quintal. Então foi isso. O aniversário foi regado a muito álcool e eles eram menor de idade. Então vejam como eles de fato estavam órfãos de pais vivos. Eu e a Cleide ficamos reclamando, eu reclamava para ela reclamava para mim, e eles passaram a noite inteira, a madrugada inteira, se embriagando e provavelmente também usando outras drogas, e nós só lamentávamos. Aí, a partir de conhecer o amor exigente e de termos tido a compreensão que nós precisaríamos mudar, nós comunicamos a eles, a partir de hoje, não vão mais usar drogas aqui dentro de casa. E ficamos surpresos, porque, de fato, a partir daquela data, não usaram mais. Nós até tínhamos dentro de casa um bar, não sei se aí chama bar também, um móvel com algumas garrafas de bebida. Deixa o que aconteceu, Cleide? O que nós resolvemos, Cleide? É assim, eu e o Luiz Fernando nunca fomos pessoas de beber, principalmente destilado, sabe? Assim, vodka, uísque, não. E se muito a gente, na vida, bebeu uma ou outra cerveja, né? Mas eles ganhavam... Eles falaram que o bar chama Botelas. Botelas, ele ganhava, né? Sabe, fim de ano, ganhava a garrafa de bebida dos pacientes. Aí chegava aqui em casa e guardava lá na Botelas, né? Aí, então, um dia, depois, né, que a gente frequentou Amor Exigente, que o nosso menino estava fazendo tratamento no Padre Haroldo, a gente entendeu que não tinha mais que ter bebida alcoólica em casa. Então, vamos acabar com esse Botelas, né? Vamos acabar com isso. Que a gente pegou as garrafas para jogar fora a bebida, já estava tudo vazia. Eles já tinham tomado tudo, gente. Estava tudo vazia. Olha. Mas, enfim, acabamos com bebida alcoólica aqui em casa. E as poucas vezes que teve latinha de cerveja na geladeira, nunca mais teve. Hoje em dia é assim. Natal, Réveillon, Páscoa, essas coisas todas, é com suco de laranja, suco de uva,
água de coco. Eles falaram que botella é garrafa, que bar é bar mesmo. Muito bem. Então, nós ficamos surpresos que eles aceitaram a regra. Porém, eu descobri que a minha filha mais velha passou a usar drogas. Os nossos filhos usavam álcool e marihuana. E ela passou a usar com o namorado dela, na casa dele e na casa de outros amigos. E aí eu retornei ao Amor Exigente e disse lá no grupo: olha, o Amor Exigente funciona mais ou menos, porque na minha casa eles não estão usando mais, mas agora eles estão usando fora. Me deram uma meta, talvez a meta mais difícil de eu cumprir na minha vida toda de Amor Exigente. Me disseram assim: olha, ligue para a casa dos pais do namorado de sua filha e diga que ela está usando drogas. Eu não os conhecia. Foi muito difícil. Por mais de 3 semanas, eu tentei cumprir a meta, até que, em um dia, para não chegar ao grupo sem ter feito a meta, eu liguei para a mãe do rapaz e fiquei muito surpreso quando, depois de eu ter me identificado e dito que a minha filha usava drogas, ela ter dito: que bom que o Senhor ligou, porque o meu filho também está usando e eu não sei como agir em relação a isso. A partir daí, nós pudemos sentar para conversar, eu, a Cleide e os pais do rapaz, e estabelecemos um plano de como ajudar aquele jovem casal. Foi fácil, Cleide? Não, muito difícil, né? Primeiro, que a nossa filha ficou muito, muito brava da gente ter tomado essa atitude de ter ligado para a mãe do rapaz, né? A futura sogra dela, né? Ficou suja no pedaço, né? Mas sabe, gente, eu acho que, entre outras coisas, essa situação ajudou muito a alavancar a ideia dela ir parando com isso, né? Foi o que ajudou, isso e mais algumas outras coisas, né? Ajudou a ir largando esse mau hábito de drogas, né? Vocês, pelo carinho que Guilhermo e Mariana tiveram conosco, puderam ver as fotos dos nossos 4 filhos pequenos, depois adolescentes e agora também dos netos. Sempre tivemos uma casa muito cheia. Nós hoje estamos brincando que que eu e a Cleide fizemos uma família 10. Não 10 de nota 10, mas de 4 filhos e 6 netos. Então a nossa casa sempre foi muito movimentada, mas também muito bagunçada, muito desorganizada. E lá no Amor Exigente, nós contamos que nós não estávamos mais dando conta com o tamanho de bagunça que estava tendo na nossa casa. E aí, eles nos deram uma meta, né, Cleide? Qual foi a meta que eles nos deram lá? Eles explicaram para a gente que tinha que usar a técnica do saco do pobre. E, nossa, que será isso, né? Mas aí eu entendi. Cheguei aqui em casa, avisei os 4 filhos. É o seguinte: a partir de amanhã, né, quem deixar coisa espalhada no chão vai ficar sem. Eu vou recolher, enfiar dentro de um saco e nós vamos fazer a doação para um instituto de caridade. Vocês vão perder, vocês vão ficar sem o brinquedo, a roupa, o caderno. Gente,
Eu achei que o negócio não ia funcionar. Mas vocês imaginam aí quantas vezes eu precisei fazer isso? Uma vez só, eles perderam as coisas deles. No dia seguinte, eles catavam tudo e guardavam direitinho no armário. Direitinho. Nunca mais deixaram espalhado. Guardava lá a moda deles, mas guardava. Nunca mais teve roupa espalhada, cueca para um lado. Acabou esse negócio lá em casa. E aí foi assim, teríamos muitas histórias para contar para vocês. Não vou contar a história do cachorro para eles. Você quer contar a história do cachorro? Do cachorro. Do perro? Perro. Como foi a história? Ah, gente, é uma historinha engraçada, mas é verdade. Mas é triste também. É triste, é. E durante esse período todo que os meninos estavam na ativa aqui em casa, nós tínhamos um perro, né? Cachorro, um perro. Muito bacaninha. Beagle. Beagle é aquele cachorro Snoopy. É um cachorro esperto. Você entra no quintal, ele pula, uma gracinha. Mas olha, um dia eu entrei no quintal, o cachorro, o perro, estava arriado, com as pernas mole, tombado, caindo no chão. Eu falei, nossa, o que aconteceu com o perro? Vou ter que levar no veterinário, está doente. Gente, vocês sabem o que aconteceu com o perro? O perro estava maconhado. Os meninos pegavam o perro no colo e ia fumar marihuana. Ia fumar no fundo do quintal. O cachorro ficava, ó, tonto. Olha, quase então, que teve que cachorro. Você esqueceu de dizer que eram 3 filhos e um perro usando drogas. E um perro usuário de droga. A partir de algumas ações, 2 filhas nossas foram parando de usar. Mas um rapaz já estava muito comprometido. Já tinha se tornado dependente. Então, precisamos fazer uma internação lá no Instituto Padre Haroldo. Foi muito bom, mas também, como cada um de vocês que já passou por essa experiência de ter um filho internado, foi também muito dolorido. Mas foi lá no amor, lá no Padre Haroldo, que eu pude perceber que eu estava no caminho correto. Porque em uma das visitas, e conversando com ele, disse que eu me sentia uma pessoa fraca, uma pessoa que tinha errado muito, uma pessoa que tinha transformado a minha família em algo ruim. E Padre Haroldo me abraçou e disse assim: você é um homem bom, você não pode ter estes sentimentos ruins, porque se você ficar assim, você não vai fazer o que você precisa fazer para os seus filhos, para o seu filho se recuperar. E aquela fala de Padre Haroldo, dizendo que eu era um homem bom, me levantou daquele momento muito difícil de dor e incerteza. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que ao internar eu não estou tirando o direito do meu filho fazer o que ele quer ou de estudar? Mas ele já não estava estudando, ele já tinha perdido o ano, não estava trabalhando, e estava realmente só fazendo uso. Então, foram atitudes que hoje, até depois de algum tempo, e com a Cleide contando, parece história engraçada, mas foi muito difícil. Precisou que nós nos libertássemos do sentimento de culpa para que a gente pudesse tomar essas atitudes. Lá no hino do Amor Exigente,
nos diz que é preciso romper nossas amarras e grilhões. Lá no de vocês está rancores. Porém, se nós não nos libertarmos deste medo e deste sentimento de culpa que impedia que nós agíssemos, nós estaríamos até hoje na mesma situação, isto se não tivéssemos perdido nossos filhos. Você se sentia culpada, Cleide, quando você chegou ao amor exigente? Nossa, e muito. Eu acho que de tudo era o sentimento que mais estava claro, era o sentimento de culpa, né? Eu ficava pensando, nossa, mas aonde é que eu errei para estar nessa situação? Mãe, né, de 4 com 3 envolvidos com isso, só pode ser muita culpa mesmo, né? Só pode ter feito alguma coisa errada. E com a situação desse meu menino, esse menino meu é gêmeo. Eu já pensava, é porque ele nasceu pequenininho. É porque eu tive dificuldade de amamentar. É porque ele era pequenininho, eu fui trabalhar fora. Tudo era motivo de eu pensar, né? Foi por causa disso que o menino foi usar droga. E aí, graças a Deus, eu comecei a entender o 5º princípio, né? Que é agora do nosso mês, da culpa. Entender que o que passou, não adianta mais a gente ficar remexendo. A gente não muda o passado, né? Então, o que interessa é o que nós vamos fazer daqui para frente, né? A culpa não interessa mais. O que interessa é a responsabilidade, mudar as atitudes, né? Então, hoje em dia, né, eu tomo muito cuidado no relacionamento que eu tenho com todos os filhos, em especial com esse meu menino, né? Acho que uns 4, 5 anos atrás, ele teve a oportunidade de comprar o apartamento dele. Nossa, eu fiz muitos elogios, né? Porque eu acho que é o que constrói, né? Eu elogio, né? É falar bem, é dar uma força para pôr para cima. Então, eu acho que tem que ser elogiadas todas as atitudes positivas, né? Assim como a gente um dia, há uns anos atrás, criticou muito essas atitudes negativas, enroladas com droga, hoje em dia eles não têm mais essas atitudes, têm atitudes positivas que devem ser elogiadas. Então, estas questões que nós estamos falando para vocês, eu penso que elas servem apenas como ilustração para que cada um de vocês, voluntário do Amor Exigente, maior tesouro da Federação de Amor Exigente, voluntários, possam dar retornos para as famílias que nos procuram e que estão ainda agindo como eu e a Cleide agíamos quando chegamos ao mundo. Temos recebido ainda hoje, esta semana recebemos mais um casal no nosso grupo virtual agora, que estão passando as mesmas coisas que nós passávamos naquela época. Porém, no 5º princípio ético do amor exigente, cuja palavra é bondade, nós somos lembrados que precisamos transmitir os conhecimentos do programa de amor exigente, porém, observando a possibilidade de cada um. Porque cada um tem um tempo para começar a sua ação. Num primeiro momento, é preciso que as pessoas tenham sua autoestima regenerada. É preciso que as pessoas entendam um pouquinho a sua raiz cultural, a sua essência, para que depois possam começar a tomar atitudes e criar crises. Eu vou pedir para a Cleide contar, porque como vocês também estão lidando com grupos de sempre é tempo, uma situação que a Cleide passou depois de bastante tempo que os nossos filhos já haviam se recuperado, que já haviam saído de casa, casado. A Cleide, não sei se porque se sentiu muito só,
síndrome do ninho vazio, ou porque tem um transtorno chamado bipolaridade, não sei por que motivo, entrou num processo que ela vai contar para vocês agora. Então, gente, eu tenho um diagnóstico de transtorno bipolar, mas isso há muito tempo, viu? Muito antes dos meus filhos fazerem uso de droga. Eu já fazia tratamento, né? Bom, e tomava os remédios que o médico prescrevia. Agora, tinha um deles que às vezes, né, eu falava para o médico que eu ficava me sentindo muito aérea, muito isso, muito aquilo, e falava, a senhora toma mais um pouquinho. O remédio se chama Rivotril. Bom, gente, começou com mais um pouquinho, mais um pouquinho e mais um pouquinho. Quando eu olhei, eu já estava fazendo um mau uso, né? Quase uma overdose de Rivotril, né? E uma vez o Luiz Fernando precisou me internar, né? Num hospital psiquiátrico para fazer a recuperação dessa overdose de Rivotril. E isso aconteceu de novo um ano depois, né? Depois eu tive a sorte de ter mudado de psiquiatra e mudado de medicação, onde ele me garantiu que dava para continuar o tratamento sem que houvesse necessidade de tomar remédio de tarja preta. Por quê? O remédio de tarja preta, ele cria dependência química tanto quanto as outras drogas, né? Aí eu acordei, eu preciso frequentar o grupo de sobriedade. E fui. E aí eu percebi que antes, né, eu estava fazendo uso desse tal de Rivotril, tanto quanto aqueles meus companheiros faziam uso de outras drogas, né? Maconha, cocaína, igualzinho, fissura por droga, né? Tomar aquele negócio lá para ficar assim aéreo, né? Então, a frequência naquele grupo de sobriedade me ajudou muito, graças a Deus. Já se fazem 9 anos que isso se passou, nunca mais eu tomei remédio de tarja preta, continuo fazendo meu tratamento com outro tipo de medicação, né? Um psiquiatra que acertou a dosagem sem que precisasse esses remédios, né? Então, está indo bem. Mas eu continuo frequentando o grupo de sobriedade. Sabe por causa de quê? Imagina, pessoal, imagina. Eu tenho um problema de compulsão. Compulsão por comida. Eu sou um bicho muito comilão. Gosto de comer. Mas isso, né, já reconheço há muitos anos que, assim, passou do limite, né? Não é simplesmente uma pessoa que gosta de comer, né? É uma relação um pouco mais doentia, assim como tem compulsão por outras coisas, né? Por compras, por jogo, por internet, a minha é com comida, né? Eu percebo que é uma coisa assim quase que doentia, principalmente, sabe, quando você está com o teto meio baixo e acende, quero comer, não está com fome, né? Quer anestesiar alguma coisa. Então, continuo eu lá frequentando meu grupo de sobriedade para lidar com essa compulsão. E assim, é engraçado, sabe? Porque no grupo tem alguns frequentadores que estão lutando para largar o problema do álcool, né? Aí vocês sabem o que acontece? Eles dão para comer, né? Aí vira a compulsão, né? A compulsão é um negócio gozado. Parece que a pessoa se livra de uma, quando olha, se mete na outra, né? Porque o problema
é o comportamento compulsivo, não exatamente pelo quê, né? Mas eu vejo isso lá, né? Os companheiros que foram, né, usuários de álcool, agora estão lá lutando com a comida. Já estão bem gorduchos. Mas foi graças à nossa decisão de termos permanecido no Amor Exigente como voluntários que eu pude resgatar a Cleide neste momento difícil da nossa vida. E vou lhes confessar, creio que tenha sido muito mais difícil eu promover a internação da cônjuge, da esposa, do que do filho. São situações diferentes, dores diferentes, mas foi realmente muito difícil. Mas como diz Dona Mara, amada Dona Mara, que amar é fazer o que precisa ser feito, doa em mim ou doa no outro. E que amar é tornar o outro forte, capaz de se defender de todos os males, hoje e em todos os dias de sua vida. E então eu me sinto pleno de realização e de alegria por poder ter usado este programa para devolver à minha família funcionalidade, papéis mais fixos, pai no lugar de pai, mãe no lugar de mãe. Estamos aqui numa mesa aonde fazemos nossa refeição. Há muitos anos moramos nesta casa, há mais de 35 anos, e era nesta mesa aqui, uma mesa larga, que nós fazíamos a refeição. Os 6, na época, então, éramos 6, o pai, a mãe e os 4 filhos. Como era, Cleide, a refeição nesta mesa aqui, nesta tábua? Olha, isso deu pano para manga com o primeiro psiquiatra que nós fomos nos tratar. Porque ele, que fazia sociodrama, pediu para eu fazer uma representação de uma cena doméstica. Eu fui falar, por exemplo, do almoço. Então, nós temos 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Então, nós nos sentávamos assim, as 3 meninas para lá, eu e as 2 meninas, e os 3 meninos para cá. O pai e os 2 meninos. O psiquiatra ficou olhando, deu risada. Eu falei, será que ele está rindo? Ele falou, claro, na sua casa não tem cabeceira. Olha, ele quis dizer que não tinha alguém que se sentasse na cabeceira da mesa. Que normalmente o que a gente disse é o pai ou a mãe, né? Sim. Assim? Era apenas uma representação física daquela realidade de que não havia autoridade, não havia regra. Então, nós restituímos isso para que a nossa família pudesse ficar mais funcional, mais disciplinada, mais cooperativa. Eu sou uma pessoa de muita ação, e isso o Guilhermo acertou quando me apresentou. E gosto de fazer as coisas bem feitas. E com isto, muitas vezes, trouxe para mim fazer e não permitia que os meus filhos fizessem. Por exemplo, quando fazíamos almoço em família, a Cleide, que é uma boa cozinheira, ela gosta de comer, mas também gosta de fazer coisas gostosas. Ela fazia o almoço, nós colocávamos a mesa, vinham os filhos, os namorados para comer, e depois da refeição iam para a televisão. E eu ia para a pia, porque eu lavo louça melhor que todo mundo. Minha louça fica muito bem lavada. Não vai dar tempo de eu contar os detalhes. Um dia eu conto para vocês. Mas, quando eu terminava de lavar a louça, eles já estavam indo embora, saindo para passear, para ir ao cinema, e eu estava exausto. Quando contei isso no Amor Exigente, me foi sugerido, não, cada um
vai lavar uma parte da louça e vocês vão fazer juntos, porque cooperar é fazer juntos. E aí, de fato, é verdade que a louça não fica tão bem lavada quanto eu lavo. Mas a gente conseguiu cooperação, uma família mais disciplinada, mais cooperativa, e pude também resgatar a Cleide. E é importante falarmos sobre o uso de remédios para dormir na terceira idade, aí nos grupos de Sempre a Tempo. E, mais recentemente, eu também tive a sorte de já estar no Amor Exigente, quando eu precisei levar a minha irmã, caçula, lá para o Instituto Padre Haroldo, porque ela, aos 52 anos, teve um coma alcoólico na rua e quase morreu. É uma história longa também, que um dia eu vou contar para vocês. Mas o Amor Exigente resgatou meus filhos. O Amor Exigente resgatou a minha esposa. O Amor Exigente resgatou a minha irmã. Mas, acima de tudo, resgatou a mim. Me fez tornar-me uma pessoa melhor. Uma pessoa menos controladora. Uma pessoa menos sem ação. Creio que era muito acomodado, muito permissivo, e com isto tudo me transformei em uma pessoa melhor. Não melhor do que os outros, melhor do que eu tinha sido. Porque ao largar o medo e ao largar o sentimento de culpa, eu pude fazer as mudanças no meu comportamento. Olha, temos tantas histórias para contar. Quiero agradecerles por esta historia de su vida que compartieron con todos, que nos hicieron pasar por muchos de los principios que trabajamos todos. En la reunión ahí presente personas que estamos hace más años, entonces con estas cosas renovamos nuestros votos con el programa. Y hay personas que están llegando en este momento, en estos meses complicados, entonces su historia los incentiva mucho a entender también mucho del programa. Les agradecemos de corazón que se hayan tomado este tiempito. Le voy a dar la palabra a Mónica, que tiene la manito levantada. Un saludo muy grande a Luis Fernando y a la señora. Tuve el gusto de conocerlos en el Solao, en Santa Ana, hace un par de años atrás. La verdad que un placer escucharlos a los dos. Y muchas gracias por tanta sabiduría, por compartirla más que nada. Mi consulta es la siguiente. ¿O qué sugerencia dan ustedes en el caso de suicidio? Na verdade, o Amor Exigente, ele trabalha a questão do comportamento. Ele trabalha a questão da espiritualidade pluralista e também a questão da significância que as pessoas têm que dar para suas vidas. O que eu vejo hoje na nossa sociedade moderna é que os nossos filhos e netos, eles estão sem um sentido para a vida. Por quê? Eles recebem tudo de mãos beijadas. Eles não são cobrados de nada. Eles acabam não sendo submetidos à frustração. E, por outro lado, eles são muito cobrados pela sociedade para que eles sejam bonitos, para que eles estejam sempre bem, para que sejam ricos. Então, eles estão num momento difícil, realmente, os nossos filhos e netos, eles estão em um momento difícil do mundo, não é só das famílias. Há uma perda muito grande de valores. E aí sim, minha grande amiga, você, como uma voluntária do Amor Exigente, tem que buscar com estes pais que eles retomem os valores importantes da vida, que eles retomem a questão da espiritualidade, que eles retomem a questão de aceitação de como cada um é.
que percam as expectativas. Muitos destes jovens se sentem muito cobrados ou se sentem abandonados. Então, que voltem a ser família, que voltem a sentar na mesa para fazer refeições juntos, que voltem a fazer orações juntos, que tenham uma ação de responsabilidade social para fazer em família. Nestes tempos de isolamento e de quarentena, eu não sei como está aí a situação nos países do Sul, aí, Uruguai, Argentina e Paraguai, mas aqui no Brasil está havendo muita fome, porque as pessoas estão perdendo os empregos, as pessoas não estão podendo trabalhar. Então, uma boa atitude familiar é dividir, mesmo que seja o pouco que tem, com outras pessoas, para que estes filhos possam se sentir partes de uma sociedade, se sentir fazendo o bem. Muitas outras respostas eu poderia dar para esta questão, mas me ocorreu falar sobre esta perda de valores que o amor exigente resgata, sim, através dos 12 princípios éticos, da fraternidade, da bondade, da fidelidade e do respeito ao próximo. E aí respeitarmos os outros, na dor dos outros, mas também que se tome muito cuidado, sabe? Porque muitos jovens estão realmente cometendo suicídio. Então, às vezes, é questão de encaminhar também para o médico, para o psicólogo, para o psiquiatra. É uma situação em que nós precisamos acolher estes pais com muito carinho. Creio que talvez o sentimento de culpa esteja muito latente, muito forte no coração. O que foi que eles fizeram de errado para que os seus filhos desistissem de viver? É muito importante, minha querida amiga, que se trabalhe o sentimento de culpa. Ninguém é culpado por ninguém perder a vida. Dona Mara falou para vocês recentemente como o sentimento de culpa dominou a sua vida quando ela perdeu o seu filho num acidente de automóvel. Por que dei um automóvel para meu filho? E ao chegar ao amor exigente, ela livrou-se da culpa. E ao livrar-se da culpa, ela está salvando milhares de pessoas, milhares de vidas, milhares de famílias. Mas isso é um processo. No primeiro passo, no primeiro momento, acolher. Empatia. Sentir com eles a dor que eles estão sentindo. Abraçá-los. Colocá-los para fazer trabalhos dentro da comunidade, dentro do grupo. Ligar para que eles possam, durante a semana, ouvir as nossas vozes e se sentirem queridos e amados. Cada caso é um caso, não é? Nós temos que trabalhar um, por isso que nas nossas rodas de partilha, cada família vai falar no mesmo período e vai falar no mesmo tempo que as outras. Porque a dor de um não é maior do que a dor do outro. E é importante que esses pais sejam acolhidos, mas que eles também acolham. O logo do amor exigente é uma mão que dá e outra mão que recebe. E é assim, na diferença dos problemas, que nós vamos crescendo. Porque é um programa de profunda espiritualidade, não é? Então eu penso que as pessoas têm que se sentir bem quando estão junto conosco. Está Juan. Boa noite, Gleide, Luiz, como estão? Adorei seu testemunho. Aí, a pergunta que eu tinha é assim, meia curta. No caso de Gleide, ela era mãe de filhos que estão com a luta de dependência química. Eu só queria perguntar como ajudou a ela para ajudar os filhos, assistindo também ao grupo de sobriedade ela mesma, né?
Então, ela se colocando também nesse momento também que os filhos estavam agora com uma compulsão por drogas, e ela falou da comida, no exemplo que ela deu, e logo do Rivotril, não é? Então, como ajudou ela, a situação para ela poder ajudar os filhos também, e claro, também o Luiz acompanhar a esposa, né? Só isso, obrigado. Então, deixa eu contar uma coisa para você. Há uma diferença de quase 10 anos nessa situação, né? Quando eles estavam envolvidos com drogas e nós entramos no Amor Exigente, isso foi há 18 anos atrás, né? E quando eu tive o problema, assim, de overdose com remédio de tarja preta, foi há 9 anos atrás, né? Então, eu acho que eles entenderam muito bem o que aconteceu comigo. Mas, quando o que aconteceu comigo, eles já estavam completamente livres, recuperados do uso de drogas, né? Então, eles me ajudaram muito, né? Agora, a história da compulsão por comida, isso é velho, isso é velho. Muito antes do problema de drogas deles, né? Eu sempre fui gordinha, sempre tive esse problema de excesso de peso, né? Hoje em dia também tenho muita preocupação, porque dos meus 4 filhos, o caçula está indo pelo mesmo caminho, está bem gorducho, bem assim com excesso de peso também, né? Eu lembro muito do doutor Isamitiba, que fala assim, né? A gente na vida não tem só os cromossomos, tem os cromossomos, né? A parte genética e a parte comportamental. Então eu penso, né? Oh, meu Deus, não quero trabalhar a culpa, mas esse meu filho caçula certamente aprendeu aqui em casa essa coisa, né, de comer demais, né, de muita fartura na mesa, né? Então eu me preocupo com a questão dele também. Mas a questão do uso de droga dos filhos, quase 10 anos antes do meu problema com remédio de tarja preta. Então, Juan, acho que fica claro que o amor exigente é para sempre. É para sempre. Nós não estamos, hoje não temos problema de drogas com os nossos filhos. Hoje, porque um deles é dependente químico. Então, nós temos que estar atentos. Mas nós estamos ajudando ou participando da educação dos nossos filhos, dos nossos netos, perdão. E a gente tem que perceber e ir falando quando percebe que um está ansioso, quando o outro está indisciplinado. Então, é um processo de vida inteira. O amor exigente é para sempre. Ninguém passa por aqui apenas para resolver um problema e vai embora. A gente vai vivenciando no dia a dia estas questões e vamos buscando soluções através do apoio do grupo, porque sozinhos estamos perdidos. No grupo encontramos a nossa força. Isso aí. Então, que essa situação da Cleide alcançou cumprir um pouco mais, um grau maior de empatia com os filhos, não é? Sim, acredito que sim, né, Cleide? Com certeza. Dá para você entender, não é, a partir da sua compulsão, a compulsão dos outros, que é a mesma. E quem de nós não tem uma compulsão? É isso aí, obrigado a vocês. Um abraço aqui do Paraguai. Que bom, Juan. La pregunta por mensaje dice: ¿cuál sería su devolución hacia los padres cuando preguntan por qué acompañarían al dependiente también con consumo cero? Eu penso que isto é uma decisão da família também, não é? A partir do momento que sabemos ter um dependente químico entre os nossos, precisamos ter consumo zero. A Cleide falou que a partir do amor exigente, as nossas festas
não tem mais bebida alcoólica nenhuma. Isto é profundamente sério, é muito importante, e o dependente químico não pode mais consumir tem que consumir zero, não pode consumir nada de álcool, porque o álcool é realmente a porta de entrada das demais drogas, é aquilo que tira da pessoa, a trava, aquilo que a impede de não usar outras drogas. Então, é muito importante. A abstinência é a única forma de se tratar a dependência química. Por isso que o amor exigente é contra a redução de danos. Temos que ter abstinência zero. Muchas gracias, Luis Fernando. ¿Está Gabriela con la mano levantada? Buenas noches. Un gusto, Luis Fernando, de verlos otra vez. Y mi pregunta es así. A veces yo siento que estoy cayendo en mi codependencia. ¿Cómo puedo lidiar mi codependencia con el rol de coordenadora? Oh, minha amiga, isso é tão comum de acontecer, não é? A gente para de ser codependente dos filhos e fica codependente do grupo ou de outros coordenadores. E às vezes a gente passa a não ter cooperação no grupo, porque a gente faz tudo dentro do grupo e não permite que o grupo faça. Ou que a gente, às vezes, depois de ouvir uma partilha, não faz um desligamento emocional e leva para nossa casa, para nossa cama, para nossa vida, aquele problema do outro. Ou então, a gente não fortalece o outro para o outro resolver o problema e a gente vai querer resolver. Então, é um processo também, e eu penso que o seu já está adiantado, porque você está já se reconhecendo como codependente de algumas participantes do grupo. Então, é uma questão de trabalhar os princípios mesmo, é uma questão de você praticar mais espiritualidade dentro da sua vida, em especial, assim que termina as reuniões, você se colocar de joelhos e você conseguir separar o que é dos outros para o que é seu. Mas é assim, todos nós estamos num processo de crescimento, todos nós estamos em um momento de nossa vida que é crescer, que é buscar ficar cada vez melhor. Como vai você cada vez melhor? Hoy es el primer día de mi nueva vida. Muchas gracias, Luis Fernando, y me quedo tranquila porque pensé que solo a mí me estaba pasando. Muchas gracias, un gusto también verlos. Gracias por tanto amor. A Gabriela, simplemente agregar lo de Doña Mara del otro día. Eso demuestra que sos una persona humana, que somos humanos. Bueno, muchísimas gracias, Luis Fernando, Cleidy. Un abrazo muy, muy fuerte a todos los participantes, que en estas circunstancias muy especiales nos hace estar más unidos que nunca. Y en este caso, con voluntarios de distintos países que estamos trabajando y poniendo en práctica nuestra responsabilidad social. Muchas, pero muchas gracias a todos. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado a todos. Paz e bem. Até breve. Esperamos em breve nos encontrar pessoalmente aí. Vamos ter festa de fim de ano aí no Uruguai, não é? 20 anos de amor exigente aí. Da maneira, se não for presencial, vai ser por aqui. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar.